Neste capítulo, os objetivos que pretendemos alcançar são diferenciar pesquisas qualitativas e quantitativas, conhecer as etapas e o desenvolvimento de um projeto de pesquisa e empregar ferramental de planejamento. Vejamos inicialmente o conceito de pesquisa de marketing. Zygmunt afirma que a pesquisa de marketing fornece dados e informações que contribuem para a redução da incerteza, possibilitando aos gestores manter o foco na tomada de decisão. No caderno, apresentamos as etapas de um projeto de pesquisa propostas por Malhotra. Agora, acompanhe a divisão dos assuntos na figura que aparece na tela. Algumas etapas são seguidas pelos pesquisadores. Na primeira etapa, é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa. Na segunda, define-se o tipo de pesquisa a ser realizada. Na terceira etapa, determina-se as fontes de informação. Na quarta etapa, o universo e a amostra da pesquisa. Na quinta etapa, o método de coleta de dados. Na sexta, elaboração do instrumento de coleta de dados. Na sétima, procedimentos para esta coleta. No oitavo, organização e execução do trabalho de campo. Nono, preparação e processamento dos dados. Décimo, análise e interpretação dos resultados. E, finalmente, a elaboração do relatório de pesquisa e a comunicação dos resultados. Na primeira etapa, definição do problema, permite ao pesquisador traçar o propósito, por que vai realizar a pesquisa e o que quer descobrir. Caso o problema não fique bem definido, pode-se desperdiçar tempo e dinheiro. Para a definição do problema, é importante que o pesquisador discuta com os responsáveis pela decisão, entreviste especialistas e profissionais da área e analise dados secundários. Passada essa etapa, o pesquisador traça o contexto ambiental do problema. No contexto ambiental do problema, analisamos as informações passadas e previsões, que são os dados internos da empresa, como vendas, participação de mercado, lucratividade, tecnologia, população, demografia, estilo de vida dos consumidores. Em recursos e restrições, verificamos que recursos estão disponíveis na empresa, em termos financeiros, qualificação para pesquisa e nas restrições em relação ao custo e o tempo. Os objetivos são quais as metas da organização foram traçadas em seu planejamento. No comportamento do comprador, como componente central, a compreensão da resposta dos compradores fornece percepções valiosas para a resolução de problemas. No ambiente legal, as políticas públicas, as leis publicadas, as agências reguladoras, os grupos de pressão, marcas e patentes registradas, direitos autorais, acordos comerciais, impostos e tarifas. No ambiente econômico, analisamos o poder de compra, a renda bruta e a renda disponível, a renda discricionária, o preço, poupança, disponibilidade de crédito e condições econômicas em geral. Como qualificações mercadológicas e tecnológicas, verificamos o composto de marketing, questões tecnológicas, desenvolvimento de produtos, participação de mercado e o conhecimento da marca. Como vocês podem visualizar na figura, que também está no seu caderno, o pesquisador verifica as informações constantes nos registros internos da empresa e no sistema de inteligência, para que possa definir as oportunidades e ameaças e os pontos fortes e fracos, fazer análise SWOT. A partir da análise ambiental, fica mais fácil enunciar o problema, pois o pesquisador dispõe de dados que dão um senso de direção à investigação, como afirma Zygmunt. Enunciado o problema, a próxima etapa é desenvolver a abordagem, estrutura objetiva teórica, modelos analíticos, questões da pesquisa, hipóteses e a especificação das informações necessárias. A estrutura objetiva teórica contribui para definir as bases teóricas e as variáveis que vão compor o questionário de pesquisa. Quero mostrar alguns artigos e trabalhos acadêmicos que contribuem para a montagem do instrumento de coleta de dados. Esses trabalhos acadêmicos, muitos disponíveis na internet, apresentam algumas variáveis que podem ser usadas em pesquisas. Por exemplo, para pesquisar a satisfação do consumidor, algumas variáveis foram extraídas de Oliver, professor da Vanderbilt University, e que foram usadas em pesquisas no Brasil, como do professor Salomão Alencar de Farias, da Universidade Federal de Pernambuco, em 1998, e pela mestre Carla Borges, em sua dissertação pela Universidade de Brasília, em 2005,
e por mim em 2007. As variáveis, normalmente, vêm acompanhadas por uma escala que permite ao pesquisador fazer análise estatística das respostas. Veja alguns exemplos de escalas. Na nominal, pede-se o número, o valor. Qual a sua idade? A escala ordinal. Por exemplo, a seguir há uma lista de sabonetes disponíveis no mercado. Comece selecionando o que você mais gosta e atribua o número 1. Depois, marque o segundo de sua preferência com o número 2. Continue até ter ordenado todas as marcas de acordo com suas preferências. Cada marca deve receber um único número. E a intervalar, que serve para intervalo de tempo, renda ou faixa etária, por exemplo. As variáveis que compõem o instrumento de coleta de dados são extraídas da teoria, bem como sua operacionalização e escalas. A teoria também auxilia na seleção da amostra. Como você sabe, a amostra é parte da população escolhida para ser pesquisada. Existem amostras probabilísticas e não probabilísticas. As questões de pesquisa contribuem para traçar as hipóteses, que são afirmações não comprovadas de um fenômeno. São uma possível resposta à questão de pesquisa. Enquanto as questões da pesquisa são interrogativas, as hipóteses são declarativas e podem ser testadas empiricamente, afirma Malhotra. Vejamos um exemplo. Como vocês podem ver no caderno, um exemplo da questão de pesquisa. A questão central deste estudo é: por que alguns novos produtos são bem-sucedidos enquanto muitos outros fracassam? E a hipótese 1. No varejo, há possibilidade de estabelecimento de relacionamentos cotidianos e duradouros com os clientes, devido ao contato direto e pessoal que pode ocorrer, o que pode resultar em um vínculo duradouro, como a amizade. Ou hipótese 2. Os consumidores brasileiros valorizam mais os benefícios sociais da troca do que os benefícios econômicos, bem como valorizam mais a dimensão benevolência do que a dimensão credibilidade. Traçadas as hipóteses e questões de pesquisa, partimos para a etapa de definição da concepção da pesquisa. A concepção está dividida em duas, a exploratória e a conclusiva, segundo Malhotra, e esta última apresenta duas subdivisões, a descritiva e a causal. Você encontrará maior detalhamento a respeito dos tipos de pesquisa no caderno de estudos. Agora, veremos rapidamente alguns conceitos. A pesquisa descritiva, como o próprio nome indica, tem como objetivo descrever algo. Zygmunt lembra que a pesquisa descritiva busca as respostas para as perguntas quem, o que, quando, onde e como, e é o tipo mais usado em marketing. Na pesquisa descritiva, encontramos as seguintes classificações. Os estudos descritivos transversais únicos, onde a coleta de dados é feita uma única vez em um curto período de tempo, ou múltiplos, mas em curto período de tempo. Os estudos longitudinais têm uma amostra fixa de respondentes e é medida repetidamente com as mesmas variáveis. Um exemplo deste tipo de pesquisa acontece na área de administração. São as sondagens conjunturais realizadas por institutos de pesquisa, associações, meios de comunicação e universidades. Como a sondagem conjuntural realizada periodicamente pelo SEBRAE, pela Fundação Getúlio Vargas, painéis Nielsen e índices de audiência do IBOPE. Podemos também citar como exemplo de estudo longitudinal o PNAD do IBGE, no qual os resultados são usados pelos profissionais de marketing para traçarem estratégias de mercado. Quero compartilhar com vocês uma reportagem do Jornal da Globo sobre essa pesquisa. 2.500 pesquisadores começaram a recolher dados para o IBGE montar um retrato da população brasileira em 2008. Os pesquisadores já estão nas ruas de todos os estados do país. Joana, que é acompanhante de idosos e mora na Baixada Fluminense, foi avisada por carta que receberia a visita do IBGE. Ela faz parte do grupo de brasileiros escolhidos para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios deste ano. Identificados com crachás, os pesquisadores trabalham com computadores de mão onde anotam as respostas. Alguns lugares nos recebem muito bem, mas tem lugares que ainda existe uma resistência muito grande. As informações cedidas ao IBGE, a gente sempre afirma isso quando chega na casa das pessoas, são sigilosas, elas são usadas apenas para fins estatísticos. Até dezembro, 150 mil casas em todo o país serão visitadas. Um total de 400 mil pessoas entrevistadas. No questionário, perguntas sobre escolaridade, renda, consumo e capítulos especiais dedicados à saúde e ao acesso à internet.
Joana não tem, mas queria muito um computador em casa. Ela diz que gosta de atualizar os estudos e, quando precisa, tem de ir até uma lan house para usar a internet. Faz falta. No meu caso, seria ter um companheiro, né? Uma companhia agradável e instrutiva. Os pesquisadores também querem fazer um diagnóstico sobre a saúde da população. Por isso fazem perguntas sobre os hábitos do brasileiro. Se faz atividade física ou é sedentário, se fuma ou não e se usa medicamentos. A nossa missão é, através dos dados que são coletados, retratar o Brasil para que a gente possa analisar essas respostas, compilar essas respostas e o governo utilizar esses dados a fins de políticas. Além da pesquisa descritiva, você encontrará no caderno maior detalhamento sobre outros tipos de pesquisa. No caderno, apresentamos algumas técnicas de coleta de informações. Veja o quadro que aparece na sua tela.